E aí, como é que você tá? Tudo legal? Tudo certinho? É um prazer imenso estar aqui no webinário de patologia molecular, tá? Para falar um pouquinho mais sobre o meu mestrado, falar um pouquinho mais sobre o que eu venho estudando. E eu espero que esse período que a gente possa passar junto seja bastante proveitoso para vocês. E vem com a gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Seixas, tá? Sou farmacêutico formado pela Universidade de Brasília, Campus Ceilândia. Sou muito feliz de ter me formado no melhor campus da UNB. Eita, polêmica, hein? Mas eu gosto muito do Campus Ceilândia. Tanto é que eu entrei no mestrado, sou do programa de lá, tá? Do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia da Saúde, que é um excelente programa. Você que pensa em fazer mestrado, aconselho você a olhar os nossos editais. É um programa muito bom, tá? Com excelentes professores e excelentes linhas de pesquisa. Então, neste dia a gente estava muito feliz. Por quê? Primeiro, porque eu me formei, saí da graduação, que é o sonho de todo mundo quando entra. E mais feliz ainda porque eu ia começar uma segunda etapa, que era no mestrado. Nesse dia a gente já tinha aprovação, já sabia que eu estaria no mestrado. Então decidi, vou entrar no mestrado, né? Pensei, eu pesquisei, participei de PIBIC, participei de um monte de coisa de pesquisa na graduação. No mestrado vai ser a mesma coisa, só que mais focado, mais direcionado. E você vai ser uma linha minha, né? Vai ser algo que vai ter a minha cara e tudo mais. E pensei que ia ser mil maravilhas, né? Porém, rapadura é doce, mas não é mole não. Eu rindo de mim mesmo, porque tem certas dificuldades, certas coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, nesse período a gente está de pandemia, nossa parte experimental laboratorial foi paralisada, né, por conta disso tudo que a gente está vivendo. Então, graças a Deus, as coisas estão começando a fluir, começando a voltar ao normal. Isso é muito importante, né? Mas a gente, claro, está tomando todos os cuidados e realmente requer esses cuidados nesse momento, né? Então, eu rindo de mim mesmo aí, pensando que ia ser mil maravilhas, aí, pô, chegou o coronavírus aí e realmente atrapalhou muita coisa, né? Então, entrando agora no meu projeto, né, eu falo sobre associação entre sarcopenia, fatores genéticos e parâmetros inflamatórios em mulheres idosas e as possíveis influências sobre o desenvolvimento, sobre o desempenho, perdão, nas atividades de vida diária. Eu pego uma população de mulheres idosas, tá? Faço uma entrevista, um questionário com elas para saber a questão de parâmetros de força, densidade óssea. A gente faz várias análises, vários testes, tanto testes laboratoriais para saber os perfis inflamatórios dela, algumas proteínas inflamatórias para a gente dosar, e os fatores genéticos, né, que é uma paixão minha, que é falar sobre genética, e o que isso tudo influencia no desempenho das atividades de vida delas. Como isso está relacionado, como eu posso avaliar tanto os fatores ambientais quanto os fatores genéticos para ver como o desempenho das atividades do dia a dia dessas pessoas estão sendo impactadas, ou como eu posso melhorar a vida delas com essas informações genéticas, né? Então, o que a gente fez? A gente foi no posto. Essa imagem, tá, é meramente ilustrativa, não representa os nossos pacientes, tudo bem? Isso daqui foi uma ação social do Jornal Globo, então eu tirei de lá. Mas só para vocês entenderem o que a gente fez, a gente foi no posto de saúde, né?
Pegamos uma população de mulheres idosas, aferimos, coletamos sangue, né, para fazer análise laboratorial, traçar o perfil laboratorial e também para análise genética. Fizemos vários questionários com eles para entender como que é a rotina, para entender as doenças, para entender tudo que rodeia o universo dessas mulheres, tá? Para a gente montar um banco de dados sobre elas, tudo bem? Aí a gente pegou, coletou o sangue, levamos para o laboratório, primeiro para o laboratório de análises clínicas para fazer perfil inflamatório, fazer alguns exames, tudo mais. E depois a gente leva para o laboratório de genética, para quê? Para fazer a extração e análise genética, tá? Essa extração e análise genética, a gente vai investigar o que, Gabriel? A gente procura polimorfismos genéticos, tá? Polimorfismo genético é a alteração genética que pode levar a uma possível patologia, tá? Pode levar a uma possível desordem no organismo, algo do tipo assim, que pode ser benéfica ou pode ser prejudicial, tá? E essa alteração tem uma frequência superior a 1% na população e é bastante interessante a gente estudar a genética porque, como eu já havia comentado, né, a relação entre ambiente e genética caminham juntos. Talvez eu possa ter a predisposição genética, mas o ambiente em onde eu estou inserido não permite que eu manifeste tal doença, não permite que eu sofra tanto, né? Isso tudo por hábitos, isso tudo por escolhas de vida, né? Alimentação saudável pode ser um exemplo dessas e tudo mais. Por isso que a gente tem que entender tanto o ambiente quanto o que eu estou vendo da paciente, o clínico da paciente, o laboratorial da paciente e também o que está no DNA dessa paciente, tá? Ou paciente. O meu projeto de pesquisa consiste em pelo menos em 4 genes, tá? Esses 4 genes eu busco entender um pouco sobre o perfil inflamatório, que é por meio da interleucina 1, do receptor, tá? Interleucina 1 ela está presente em vários processos imunológicos e inflamatórios, o que é bastante interessante a gente estudar essa interleucina em pacientes que têm sarcopenia. Eu estudo monoaminoxidase, né, que é a enzima das catecolaminas, por meio da MAUA, que é o gene, tá, dessa enzima. Eu estudo dopamina por meio do DRD4 e eu estudo serotonina por meio do transportador de serotonina, que é o 5-HTPR, LASH, o DRD4, né, de dopamina receptor, e o MAUA, que é a monoaminoxidase A1. Então, esses genes todos são um inflamatório e 3 do sistema nervoso central, para a gente entender melhor como é que determinada paciente, se a genética justifica alguns quadros clínicos ou se a genética pode beneficiar ela de alguns casos clínicos, tá? De alguns quadros clínicos. Então, basicamente, os procedimentos laboratoriais que eu faço, análise genética, é por meio de PCR, tá? Que é a reação em cadeia polimerase, é eu amplificar esse DNA, eu pegar um pedacinho assim e multiplicar e amplificar, né, de forma exponencial. Eu coleto 10 ml de sangue venoso, né, no mesmo dia, coletei um tubinho, faço a extração desse DNA, esse DNA extraído é submetido a essa técnica. Depois disso, compilado tanto os dados do questionário, tanto os dados antropométricos, quanto os dados laboratoriais e genéticos, eu vou compilar os dados, jogar em programas estatísticos para a gente ver em fator estatístico, em fator de relevância estatística, significância estatística, o que aquele quadro, o que aquela relação, a associação
desses fatores, desses dados que eu achei contribui interfere na vida do paciente, né? Eu quero achar essas relações, essas associações e buscar uma solução, tá? Depois disso a gente vai escrever, né? Vai para frente do computador escrever os artigos. Neste período a gente está mais fazendo revisões, tá? De literatura, tudo mais. A parte laboratorial, como eu havia comentado no início do vídeo, ficou um pouco paralisada por conta do coronavírus e tudo mais, dessa pandemia, mas já estamos retomando e acredito eu que até o final do ano a gente já consiga ter algum vislumbre genético, né, das técnicas genéticas em relação a esses pacientes, mas por enquanto a gente está fazendo mais trabalho de revisão. E foi isso, tá? Eu gostei muito de compartilhar um pouquinho do universo do Gabriel Seixas, tá? Que em poucos minutos aqui para vocês. Então, eu queria convidar vocês, se tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui, curta, tá, esse vídeo, se foi relevante para você, se te ajudou em alguma coisa, se te despertou curiosidade a entrar no mestrado, tudo bem? Deixa suas dúvidas aqui nos comentários sobre a técnica, sobre o gene, sobre a população, por que estudar idosos. Deixa aqui que a gente vai estar comentando e interagindo com vocês, tudo bem? Muito prazer, gostei muito, até a próxima. Tchau, tchau.